Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Se é que já alguém já chegou, se não chegou, já vai estar chegando com certeza. Sejam bem-vindos a essa live aqui, uma live bastante esperada, com uma das grandes figuras aí do mundo condominial, que está fazendo um sucesso muito grande aqui no Instagram, nas redes sociais. Um conteúdo incrível, maravilhoso, um sucesso merecido. Dr. Peterson Gomes, o idealizador do canal Condomínio Net, que tem site também, que tem, eu acho que tem YouTube, enfim, tem vários canais aí para levar muita informação para você que gosta aí do mundo condominial. Então sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, eu vou convidá-los a apertar esse botãozinho aí no canto inferior direito, né, esse aviãozinho que tem aí, e isso daí vai disparar um convite a outras pessoas para virem aqui também se juntar a nós e compartilhar desse momento que vai ser realmente bastante legal. Tá? Então, sem muitas delongas aqui, já tem um minutinho, eu já vou convidar o Dr. Peterson para se juntar a nós. Tá aqui. Hoje o tema, com certeza, é bastante esperado, que é de atualização do Código Civil. Então, tem muita coisa. Boa tarde, meu amigo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Maravilha. Você me ouve bem? Tá tudo certinho? Ouço sim, só não consigo ter sua imagem, não sei por quê. Interessante. Isso de vez em quando acontece com o Instagram. Eu É, já fiz algumas lives totalmente no escuro, sem ver a outra pessoa, justamente por uma falha no Instagram. Mas depois, quando eu fui ver a gravação, estava perfeito. não, eu tava vendo você antes de entrar, também já aconteceu isso. Eu tava vendo você, daí agora que eu entrei, acabou acontecendo isso. Não sei, quer que eu tente te chamar? Você talvez seja melhor. Deixa eu tentar, daí a gente... Vai. Pode ser assim? Pode ser. Vamos lá, vamos ver se assim dá certo. Se bem que eu preciso confessar, eu preciso confessar ao doutor Peterson que ele ficar sem minha imagem não está perdendo muita coisa, não. Não mudou nada. Não, Acho que a gente... não mudou, Eu, não? eu, eu não vou conseguir vê-lo, mas não tem problema. A gente consegue conversar sem problema nenhum. Maravilha. Eu estava dizendo aqui em off que você ficando sem a minha imagem não está perdendo muita coisa, não. Eu falo a mesma coisa, eu falo, ó, não, se não tá vivendo, não tá perdendo nada, é até melhor, acho que tá melhor escutar. Importante é o nosso papo aqui, com certeza. Primeiro de tudo, queria agradecer muito. Eu sei que sua agenda é bastante concorrida, inclusive ele peguei aí em trânsito, né, pelo que eu entendi. Sim, Muito sim, eu tô obrigado no interior. no interior, né? Muito bem. Muito obrigado aí por abrir um espaço nessa agenda para compartilhar comigo e com todos os nossos seguidores aí, as pessoas que estavam ansiosas por essa reunião, sobre esse assunto que com certeza afeta a vida de todo mundo que vive a área condominial, que é a atualização do principal código que rege a vida condominial, aí em termos de leis, não é isso? Então, Exatamente. eu queria começar lhe pedindo que você se apresentasse. Eu tenho certeza que a maioria já lhe conhece, mas para aqueles que ainda não lhe conhecem, queria que você falasse um pouquinho quem você é, o que, que você faz. Fique à vontade aí. Perfeito. Sérgio, primeiro agradecer também a oportunidade de estar falando aqui para os seguidores, falando com você. Vamos lá, eu sou o Peterson Gomes, acho que o pessoal me conhece bastante das redes sociais. Aqui é onde realmente atuo como advogado condominialista. Sempre falo no final dos vídeos advogado condominial, mas advogado condominialista. Eu trabalho na área já tem mais de 14, 15 anos somente com condomínios. Então, na verdade, o intuito é esse, é passar um pouco de conteúdo, entendeu? Para quem segue a gente. Agora, iniciando também, fazendo palestras. Então, é outra fase da minha vida também. Mas o intuito é passar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu conheço a quem me segue. Sou advogado condominialista, o escritório, na verdade, é especializado nisso, sou especialista, sou presidente da comissão também de advogados, só que de Mauá, da subseção de Mauá. Então, já pelo segundo, estou, né, pelo segundo mandato dentro da comissão de direito condominial de Mauá. Então, na verdade, o intuito é passar um pouquinho para todos aqueles que não me conhecem ainda, e já peço da minha página também que sigam De Repente Síndico. Aqueles que não seguem ainda, né? Pois é. Dr. Peterson, além de fazer um trabalho offline maravilhoso, como ele acabou de escrever, eu diria que não tem nem tanto tempo, mas surgiu meteoricamente aqui nas redes sociais.
fazendo um trabalho excelente, trazendo esclarecimento. E, doutor Peterson, eu acho que nós temos um ponto em comum, que é uma análise que eu faço do seu conteúdo, tá? Muitas vezes, nós que trabalhamos com condomínios, a gente parte de um pressuposto que as pessoas só precisam de informações muito sofisticadas e muito diferentes, muito novas, quando na verdade há uma carência muito grande por conhecimentos básicos. E eu vejo que você cuida disso com muita maestria, com muita competência. E é o que eu busco fazer também. Eu fico surpreso, às vezes, coisas que a gente acha que são óbvias, que são muito básicas e muita gente não sabe. Alguém precisa dizer. Então, que bom que o senhor faz isso, que bom que eu faço isso também. E esse é o intuito também dessa live aí. Então, meus Eu parabéns acho, aí pelo seu trabalho. acho que é bem legal esse trabalho que realmente você colocou, entendeu? É bom que as pessoas vejam isso, você também, a forma que você trabalha. Eu até, quando eu entrevisto advogados, quando a gente tem esse bate-papo com advogados, não, começa, de acordo com o artigo tal, a lei tal, você fala, doutor, não, ninguém quer saber muito disso. Na verdade, nem juiz quer saber disso. Quando você começa a falar muito de artigo, começa a falar, o juiz fala, eu não preciso saber disso, realmente quero saber de acordo com o julgado, o que está acontecendo. Então a gente tenta passar de uma forma mais simples, realmente o dia a dia do condomínio e até da legislação. Às vezes você começa a falar, o artigo 1335, parágrafo 1º, descreve que tal, 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 tal. As pessoas falam, poxa, não estou entendendo nada. Será que ele pode colocar isso de uma forma mais direta? Não é de uma mais simples, mas mais direto. Fala, ó, tá aqui, ó, se você cometer qualquer tipo de infração, você pode ser expulso do condomínio. Pronto. Então, realmente, eu tento colocar de uma forma mais ampla, né? Mais simples, para que todos possam entender. E, realmente, eu trabalho no Instagram, eu acho que começou, não tem 2 anos. E aí eu falei, não, vou começar a fazer isso mesmo. Tinha a página, mas não tinha realmente os vídeos, isso tudo. Eu comecei a colocar os vídeos e o engajamento realmente é muito grande hoje. Muito grande. Meus parabéns mesmo. Bem legal, bem legal. Bom, vamos Tá começar então, crescendo. né? Falar aqui do nosso. Oi? Eu falei, tá crescendo, ainda vai crescer bastante. Nossa, vai crescer muito. Tem espaço aí para explodir. Com certeza. Bem, vamos tratar aqui do nosso assunto, que é o Código Vamos lá. Civil. Esse bicho aí de 7 cabeças, que foi promulgado originalmente em 2002, já faz mais de 21 anos, não é isso? E que Isso, teve nossa mudança. atualização. Isso, teve uma atualização aí em 2022, salvo engano, cujo um dos artigos assim mais ruidosos foi justamente a alteração do quórum necessário para a alteração de destinação do imóvel, né, que passou de unanimidade para 2/3 dos condôminos, e de lá para cá ele repousou lá. Então, mais recentemente, houveram algumas consultas públicas, né, no sentido de ouvir as pessoas para saber que contribuições poderiam ser agregadas a uma nova versão do Código Civil. E, finalmente, agora no dia 28 de junho, tivemos, através da Lei 14.905, salvo engano, né, algumas alterações de vários itens, de vários artigos do Código Civil, mas o nosso objetivo aqui é falar daqueles artigos que atingem diretamente os condomínios. Né? Então, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta sobre questão de multa por inadimplência. Houve alguma alteração nesse sentido? Mexeu alguma coisa? Como é que está agora? Como é que estava antes e como é que está agora? A multa, Sérgio, ainda não. Eu vi até, você mesmo colocou com brilhantismo, eu vi a publicação que você fez falando dos juros, que até essa mudança que a gente teve, vamos debater bastante se isso está sendo mais benéfico ou não aos condomínios. Mas a gente espera realmente, com as mudanças do Código Civil, realmente, pelo que você colocou, grandes juristas levaram isso realmente, teve essa aprovação, que a gente fala de um anteprojeto de lei, para realmente mudar bastante coisa. A gente só não vai ter um novo Código Civil, porque não teve uma alteração tão grande, mas quase metade vai ser alterado. Então a gente vai ter bastante alteração, parte de família, mas para nós especificamente a parte condominial. Então, realmente, algumas coisas vão mudar. Vou falar até dessa parte de multa. Hoje, pela lei que existe, nós podemos só aplicar 2% de multa. Então, isso aí a maioria das pessoas já tem um pouco de ciência. 2%, 1% de juros, mais a correção. Então, você pega, eu tenho um cartão de crédito que tem uma multa de 7%, às vezes um cheque especial com 15% de multa. O que o condomínio faz na maioria das vezes? Deixa de pagar a taxa condominial
para poder pagar o cartão de crédito, para poder pagar o cheque especial. E isso impacta diretamente na inadimplência dos condomínios. Então, as pessoas às vezes preferem pagar essas contas corriqueiras, cartão de crédito, se não um cheque especial, do que pagar a taxa de condomínio. Por quê? Temos uma multa de 2%. A previsão, entendeu? Então, na verdade, com esse anteprojeto de lei, que realmente já teve a discussão, agora realmente o Senado, depois Câmara, a aprovação, ainda vai ter um pouco de tempo. Mas esse anteprojeto vai permitir que nós colocamos uma multa um pouco maior. Não igual ao do passado, que chegava até 20%, mas a gente vai poder trazer o quê para isso? 10%. Então, quando você colocar 10% de multa, aquele condomínio já vai pensar melhor. Ó, em vez de eu deixar atrasar aqui a minha taxa com o meu condomínio, que seriam 10% de multa, e eu tenho cartão. Vou pagar realmente o condomínio, porque eu vou ter 10%, isso aí já vai agregar algo muito maior. Então, isso é uma das mudanças muito importantes que nós esperamos que venha. Quando teve a mudança do código, infelizmente acabou suprimindo isso, porque os condomínios aplicavam multas maiores. O que a gente faz na justiça? Você pegar na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho coloca a multa de 70% pelo descumprimento de um acordo. Aí você pega, poxa, a Justiça do Trabalho coloca algo dessa forma, e o condomínio, numa inadimplência, só posso colocar 2%? Isso acaba estimulando os condôminos a não pagarem. Pois aí o que eu imagino que havia espaço para uma ligeira correção disso daí Sim. é a possibilidade, liberada pelo próprio Código Civil, do condomínio convencionar a taxa dos juros. Né? A multa estava definida pelo Código Civil, 2%, ok? Né? Mas os juros eles podem ser convencionados pelo condomínio. E na omissão, a taxa é de 1%. Isso estava bem claro. Uma das formas justamente de tentar corrigir essa distorção que o senhor mencionou aí, que era a gente tinha até 20%, na atualização veio para 2%, muito pouco, né? E que talvez vá para 10%, provavelmente, para justamente regular isso. A forma de regular é justamente através dos juros. Só que agora os juros também, pela redação da lei, meu amigo, ficou um negócio bem complicado. E já vou dar logo o spoiler da minha, pelo menos a minha sugestão, não sei se o senhor vai concordar comigo, a minha sugestão para quem faz... É certeza que eu vou concordar com você. É certeza. Que é você, gestor de condomínio, propor a fixação dos juros na sua convenção. Por quê? Porque, tal como está dada a redação hoje, ela não é mais um percentual, ela é um cálculo. E esse cálculo é bem complicadinho, entendeu? Basicamente porque assim, a correção monetária pela Selic menos a inflação pelo IPCA, sendo que você, em um desses dois indicadores que é o IPCA, você não tem ele dia a dia. A Selic tem, mas o IPCA não tem, ele só é liberado até 15 dias do mês posterior. Então, assim, você fica num lapso de tempo sem ter referência para fazer esse cálculo. E virou uma grande confusão. Se tiver qualquer dúvida, eu convido vocês a ler um artigo que eu fiz lá no Síndico Net, ele explica bem direitinho isso daí. E traz um outro problema. Seguindo esta metodologia, a depender dos índices de cálculo, o valor que está sendo cobrado pela mora dessa obrigação, ele caiu dramaticamente, ou seja, o que os gestores estavam querendo desincentivar, que era o atraso ou inadimplência, acabou sendo, digamos assim, premiado, né? Foi incentivado por essa nova redação. Isso é um negócio bem complicado. Bom, eu cheguei a verificar também o artigo, foi que eu falei, pessoal, vai lá, tá um artigo no Síndico Net, que depois é bem legal publicar aqui para eles poderem verificar isso, porque até pelo que você acabou colocando, Sérgio, realmente isso pode até reduzir o que a gente já tem hoje. Em vez aquele 1% que a gente tem que ter de correção, realmente, isso vai acabar reduzindo o valor que deveria receber. Só prejudicou. Mas isso também vai acontecer com outras alterações, viu? Tem algumas alterações que estão querendo postular que pode acabar prejudicando. Eu espero muito, eu vou falar agora. Até perguntaram aqui na live se já estão vigorando. Não, a maioria não. Essa realmente que o Sérgio acabou de falar, acabou de aprovar, entendeu? Mas o que acontece? A maioria ainda vamos ter aprovações. As maiores alterações ainda vamos ter aprovações. Não foram alteradas, pessoal. Mas escutaram tanto, entendeu? Escutaram tantos juristas para poder realmente chegar num texto, só que já tem modificações. E eu quero saber realmente, exatamente o que eu vou falar. O que vai sobrar do que foi levado, entendeu? Para o Senado, depois para a Câmara e até para uma sanção.
Então, isso ainda vai um tempo, a gente vai ter que saber o que vai sobrar de tudo que foi passado pelos juristas, porque, na verdade, tudo isso que a gente vem colocando, que foi colocado para aprovação, nada mais é que os julgados dos últimos anos dos tribunais. Então, o que a lei deixou uma lacuna, que você não tem realmente como utilizar, a gente já vem colocando através dos julgados. Então, esses julgados estão sendo trazidos para dentro do Código Civil para a gente poder pacificar bastante coisa. Eu só espero que mantenham a maioria dos artigos, porque senão vai mudar quase nada. Então, a gente espera bastante essa mudança, mas que mantenham tudo que foi colocado, os artigos, incisos, capts, tudo, para realmente a gente ter alguma coisa no futuro. Perfeito. Bom, falando ainda de dinheiro, né? Falando de inadimplência e tudo mais, um dos recursos bastante utilizados nos condomínios, um dos artifícios que é utilizado, é a implantação do chamado desconto pontualidade, famigerado desconto pontualidade, né? E que, inclusive, é objeto de umas 2 páginas do meu livro, falando sobre desconto pontualidade, porque eu não recomendo nenhuma modalidade e nem outra. Se você que está me ouvindo aí não está entendendo o que eu estou falando, desconto pontualidade é aquele artifício gerado pela gestão do condomínio, onde o condomínio oferece um preço mais baixo, um preço reduzido para quem paga até a data ou antes, né? Só que existem 2 modalidades aí. Uma que é um desconto real, ou seja, você projeta uma receita na sua previsão orçamentária e oferece a frustração da própria receita, como se estivesse criando uma inadimplência artificial, oferecendo desconto a essas pessoas, né? Isso, desconto real, mas que traz um malefício para o condomínio. E o outro é um desconto que não é desconto. Na verdade, você calcula uma taxa condominial X, só que você estipula que ela vai ser X mais não sei quanto por cento. Se for de 100, por exemplo, você cobra 120, mas Exato. vai ser de 100 se for até a data. E isso não é desconto, né? Isso é uma punição dobrada, isso é facilmente questionável também na justiça. Então, eu imagino que o legislador olhou para essa salada e disse, opa, peraí, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu queria que o senhor esclarecesse aí que mudança foi essa. É exatamente isso. É assim, pessoal, é escola. É escola. Escola é comum você ter essa aplicação desse desconto de pontualidade. Para quem tem filho aqui que estuda, sabe que isso é bem comum numa escola. No condomínio, não. Quando veio a modificação realmente em 2002, daí com o Código Civil, muitos falaram, poxa, a gente perdeu essa aplicação de 10%, 20% de multa, o que faremos? Para deixar algo claro, ó, o condomínio, R$ 1.000. O que podemos fazer? Nossa taxa de condomínio é R$ 1.000, vamos aplicar um desconto de pontabilidade. Mas faz o quê? Vamos aumentar para 1.200, colocar mais R$ 200, mais 20%. E se a pessoa pagar até a data correta, até o dia 10, a gente dá esse desconto. Ela vai pagar só 1.000, não muda nada. Mas eu incluo uma multa escondida, seria de 20%. Então os condomínios começaram a fazer muito isso, muito. Passou 2002, 2000, até 2005, 2007, 2010, e tem condomínios que ainda fazem hoje. Quando eu falo que isso não é permitido, algumas pessoas até discutem comigo. Perfeito. Eu acho que a discussão sempre é válida. Eu sou bem aberto a tudo. Às vezes as pessoas criticam, eu falo, sem problema nenhum, vamos discutir. O importante é isso. Então algumas pessoas discutem e falam, não, doutor, é válido sim. Aqui no meu condomínio a gente tem o desconto de pontualidade e é muito bom, dá muito certo. Perfeito. Só que a justiça entende que isso é ilegal. Então, os julgados entendem que você não pode fazer isso. Você não pode ter esse desconto de pontualidade. Por quê? Você agrega um valor maior, você já coloca 20% a mais, que é a regra utilizada normalmente, para depois dar esse desconto. Isso não pode. E o que vai acontecer? Agora, com a alteração do Código Civil, isso já vai estar claro, que esse tipo de desconto não será permitido. Então, as pessoas que utilizam hoje ainda fora dos julgados que ocorrem, enquanto eu não for processado, enquanto um morador não vir questionar na justiça, vou continuar aplicando. Está errado e é ilegal, mas continuam aplicando dentro dos condomínios. Quando modificar e realmente tiver essa mudança da lei, isso já não será permitido mesmo, porque vamos ter descrito no teor da lei que você não pode ter o desconto de pontualidade. É meio complicadinho, mas é isso. É algo que vem sendo utilizado por alguns condomínios, mas é ilegal. Com a nova legislação, vai ser cortado de uma vez. Eu fico imaginando o impacto disso em empresas como garantidoras, por exemplo, né? As garantidoras fazem muito uso do desconto pontualidade.
E, obviamente, as garantidoras também têm que aplicar os juros que a gente acabou de conversar, né? Aplicar esse cálculo e está num certo limbo nesse momento. Então, para as garantidoras, eu acho que essa transição aí está um pouquinho complicada, né? Um pouquinho complicada, É. mas enfim. Os juros, você colocou bem, Sérgio, é algo muito complicado para nós. Você imagina até, no escritório eu tenho uma equipe de cobrança. Elas mesmas já começaram a questionar, poxa, doutor, mas o cálculo, onde vai ser feito isso? Eu falei, calma, menos mal que a maioria das convenções, entendeu? Já descreve, realmente ainda está lá 1%, juros, de 1% de juros, mais correção, mais a multa de 2%. Então, a maioria já faz isso. Mas poderemos mudar no futuro também. Mesmo assim, hoje está bem complicado, foi o que você colocou até com maestria, porque a gente está nesse limbo, está com a falta de entendimento. Na verdade, o acabou, entendeu? O legislativo acabou se complicando um pouco na hora de colocar isso realmente através de uma lei. A gente vai sofrer um pouquinho até alterar. Mas o que você colocou das garantidoras, que é o fato de utilizar muito descontos de pontualidade, para eles vai ser complicado também. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui da Carlinha 3007. Ela pergunta o seguinte: então, se o morador denuncia esse desconto, o que acontece com o condomínio? Então, na verdade, não é o fato de denunciar. Às vezes me perguntam, eu falo, tem algum órgão que eu posso denunciar? O síndico, denunciar o condomínio? Não. Na verdade, se existe isso no seu condomínio e você já pagou, você pode entrar realmente na justiça pleiteando o retorno desse valor. Não em dobro. Às vezes a pessoa, eu posso pedir em dobro? Não, não tem essa relação de consumo. Então, na verdade, você pode pedir isso e o juiz vai, provavelmente, né? Claro, a gente sempre fala que depende de uma decisão judicial, mas o juiz provavelmente vai fazer o condomínio devolver esse dinheiro para você. A primeira coisa que eu faria seria notificar o condomínio. Olha, parece até que eu estou jogando contra o condomínio, mas não estou, gente. Eu só estou colocando realmente o que a legislação não, os julgados acabam transparecendo nos dias de hoje. Então, os condomínios que eu advogo, eu não deixo ter essa taxa de pontualidade. Ó, Flávia Costa, ela está dizendo o seguinte: no meu condomínio está 4% de juros. Bom, se você tem 4% de juros convencionado aí, com mais 2% de multa, você está cobrando 6%. Já é uma forma de você desincentivar a inadimplência ou o atraso, que eu acho salutar, né? O que eu tenho visto, assim, como um número mágico, digamos assim, é alguma coisa até mais ou menos 3%. E eu não estou aqui condenando seus 4%, não. Tá? Mas é algo que eu tenho visto ser praticado mais como uma espécie de proteção. Eu queria a opinião do Dr. Peterson sobre uma eventual contestação de uma cobrança abusiva. O senhor teria algum número que o senhor poderia dizer, assim, citar, tipo assim, olha, considerando que já tem 2% de multa, se você colocar os juros de X, vai ficar meio, pode ser contestado como abusivo? Qual é a sua experiência nisso aí? Eu acredito sim, eu acredito sim. Por quê? A gente passando um pouco dos juros de 1% ao mês, aí eu acredito que isso pode haver uma contestação. Eu, sinceridade, eu gostaria até de ter um juros maior. Que nela falou que coloca 4, perfeito, perfeito. Mas eu acredito que isso pode ser contestado sim na justiça, mesmo que esteja convencionado. Porque a gente está passando realmente ali de 1% até 2%, tem algo mais, um pouco maior. O que vai resolver realmente, Sérgio, e até para a Flávia, é a multa. A multa realmente é o que vai impactar bastante. A multa a gente vai poder retroagir muito essas inadimplências. Mas aumentar só os juros, claro que ajuda neste momento, até mesmo porque o Código Civil fala de 2% só de multa. Então, os juros, dentro do que está convencionado ali, e você tem hoje a legislação falando de estar convencionado, você está convencionado em 4%. Aí aquele morador que vá até a justiça poder querer discutir se esses juros eram abusivos. Agora, se ele vai ter essa chance, é muito discutível, mas eu acredito que ele vai conseguir sim brigar por isso. Perfeito. Mas vamos considerar aqui que nada disso deu certo, nem a multa, nem os juros, nem o famigerado desconto de pontualidade, nada. E o cara não paga, e ele não paga, e ele não paga, a notificação não paga. É o famoso devedor quanto mais. E aí eu lhe pergunto, há alguma previsão, alguma mudança no tratamento de um devedor quanto mais? Como é que ele pode ser classificado a partir de agora? Vamos lá. Hoje a gente já tem. Hoje a gente pode chamar uma assembleia para realmente aplicar uma multa nele, até uma multa expressiva, 10 taxas, entendeu? 5, 10 taxas. Então a gente pode buscar uma multa expressiva para ele.
temos um problema. Você precisa de aprovação de 2/3. Então não é só chamar uma assembleia, falar, vou chamar a assembleia para aplicar uma multa no devedor contumaz. Chamo a assembleia e aplico isso. Já seria bom. É muito utilizado? Não, não é. Mas já existe a possibilidade hoje no Código Civil vigente de você aplicar uma multa nesse devedor. Vai mudar um pouco no futuro. Com a aprovação, com as novas regras, na verdade, novas leis do nosso Código Civil, os artigos, o que vai acontecer? Ele vai poder ser considerado, esse devedor contumaz, como na verdade não será mais o condômino, porque hoje a gente fala muito de condômino antissocial, mas ele poderá ser considerado um morador antissocial. Então você imagina, esse devedor que fica devendo, faz acordo, vai lá, fica devendo, faz acordo, fica devendo, faz acordo, e está sempre nesse problema, nunca cumprindo com suas obrigações. Então ele não está cumprindo com suas obrigações, ele será considerado um condômino morador antissocial e poderá ser excluído do condomínio. Então só o fato daquele, eu posso ficar devendo, eu pago quando eu quero, eu devo, eu pago quando eu quero, eu devo, eu pago, isso vai mudar. Isso vai mudar, porque realmente o condomínio poderá excluir essa pessoa do convívio. É uma mudança muito grande, eu vejo que isso aí vai ajudar muito a reduzir a inadimplência, ou que tenha inadimplência, mas as pessoas saibam que não podem ficar o tempo todo. Faço um acordo e não pago, faço um acordo e não pago, busco, entendeu? Sempre uma negociação e não cumpro. Isso vai mudar bastante e eu entendo que é de extrema importância. Eu considero também de extrema importância, porque a gente tem que entender, gente, que inadimplente não é só quem paga, quem deixa de pagar as cotas ordinárias, as extraordinárias, é quem não paga multas também. Inadimplência, seja qual for, junto ao condomínio. Ou, em outras palavras, aquele cara que está sempre ferindo o regimento interno, que ele recebe uma multa e recebe outra, e está ignorando, deixando para lá, mas paga as cotas condominiais dele, mas não paga as multas, ele vai entrar nessa classificação aí, porque ele estará inadimplente. Será inadimplente quanto mais se cumprir esse requisito que eu acabei de mencionar. E isso começa a botar uma pressão muito maior no sentido do cumprimento do disposto lá no regimento interno, que também muda o jogo de forças de uma forma que eu considero interessante. Tem uma pergunta aqui, C.A. Nicásio. Desculpa, gente, estou ficando ceguinho já. O síndico pode... Essa é clássica, hein, Dr. Pisson? O síndico pode tirar os juros do inadimplente sem autorização do conselho? Essa é clássica, mas é ótima agora, entendeu? Não pode. Mas isso também vem numa alteração, Sérgio. Por quê? Hoje, a convenção já deixa claro que o síndico não pode tirar nem juros, nem multa, nem correção. Então, a convenção já fala isso. Mas vai ter uma alteração no Código Civil também, onde vai ficar claro ali que o síndico não pode fazer isso. Então, o síndico não vai precisar falar só da convenção, ele vai ter a legislação amparando ele. Quer dizer, eu sempre falo, a gente espera ver o que vai voltar, entendeu? Foi apresentado esse anteprojeto e agora a gente espera o que vai voltar. Mas se manter a maioria do que foi realmente colocado, isso será um dos casos. Então, hoje não pode. No futuro, não vai poder mesmo, entendeu? Hoje já não pode de acordo com a convenção e no futuro ele não vai poder de acordo com a lei. Perfeito. É isso aí. Estamos aqui com a Euflávia Costa. Então, podemos entender que o condômino que não paga, meu Deus, as multas, entra na lista de inadimplentes, podendo perder o direito a voto em assembleias. Legal, vamos lá. A gente está falando bastante das modificações. Vamos passar para as modificações e colocar a pergunta dela também. Sim, hoje... não paguei uma multa, não paguei uma coisa, já se entende que ele está inadimplente. Só que a gente não tem isso claro na lei. Agora, com as modificações, isso vai ficar claro. Então, isso vai ficar claro. E o que a gente vai poder fazer? Na convenção, estipular. Parece até um absurdo, mas isso vai acontecer. O que acontece muito hoje? Eu tenho um inadimplente no meu condomínio. Eu deixo ele participar da assembleia. A lei fala que não pode. A lei fala que não pode participar, não pode votar, não pode fazer nada. Mas alguns síndicos falam, eu deixo participar. Então tá bom, deixa eu participar, mas ele não pode se manifestar, ele não pode votar. Tá bom, isso acontece bastante. Com a alteração, a gente vai poder falar se ele pode participar, o que ele pode fazer, e aí vai poder pôr isso também.
Ah, o quê? Ó, inadimplente é quando não pagou uma multa, inadimplente é quando não pagou uma taxa condominial, inadimplente é quando não pagou uma indenização que deveria ter pago. Imagina que ele quebrou alguma coisa no condomínio e não pagou. Então ele é inadimplente também porque não fez isso. Hoje não existe legislação específica, mas no Código Civil, com essa alteração, vamos ter. Volto naquilo, Sérgio. Na verdade, está trazendo, até que você colocou, ah, não, multa também inadimplente. É o que a justiça já entende. Então, a justiça já entende que é assim. Então, a gente vai trazer tudo que os entendimentos, os julgados, a STJ, a STF, vai trazer realmente para colocar no Código Civil. Perfeito. Maravilha. É sempre bom quando esparece essa nuvem que fica, nessas zonas cinzentas, elas são sempre muito complicadas. Bem, a gente estava falando aí do condômino antissocial, já entendemos que a compreensão do que é um condômino antissocial se expande um pouco mais, né? E a minha pergunta para você agora é justamente o que é que muda no rito? Como é que essa pessoa é declarada antissocial e como é que é o rito na eventual expulsão dele? O que é que muda nisso aí? Vamos lá. Hoje, o condomínio antissocial seria o quê? Aquele morador que infringe as regras, entendeu? De forma contumaz, ou seja, ele tem uma quantidade de regras infringidas. Não é aquela pessoa que simplesmente um dia deixou o barulho do som mais alto dentro do condomínio, se parou fora da vaga. Não, é uma sequência de infrações. Então eu sempre falo que para você retirar alguém do condomínio, você tem que ter um histórico, são as notificações, as multas, e não em uma primeira multa ou até numa segunda querer retirá-lo do condomínio. Então, um condomínio social é isso, a gente já tem bem claro. Hoje, da forma que a lei contempla, para retirar um condômino antissocial, precisamos de uma votação expressiva, 3/4. Então, você pega 75% do condomínio, dos condôminos votando para a retirada. Porque, realmente, você está falando de um ato extremo, a retirada da moradia de uma pessoa. Só que é alguém que não consegue viver em comunidade. Então, hoje temos algo extremo, que seria o quê? 3/4. Realmente é uma votação que não estamos acostumados. Com a alteração, vamos buscar algo mais plausível que estamos mais acostumados no dia a dia, apesar de ser um pouco alta mesmo assim. 2/3, que é para alteração de uma convenção. Então, com 2/3, poderíamos ter a exclusão desse condômino. Pessoal, não muda nada com respeito ao direito de ampla defesa, entendeu? De realmente informar ele, para ele que possa se defender e até numa assembleia fazer algo assim. Então, isso não muda nada. Até tem um ponto a mais. Um dos artigos ainda fala da citação, entendeu? De realmente você entregar essa notificação a ele, até por carta registrada, para realmente demonstrar depois em juízo que aquele condomínio recebeu, entendeu? Esse pedido, essa formulação de uma exclusão e não fez nada, ficou inerte. Aí realmente eu tenho alguma coisa. Porque no futuro, imagina que ele consegue provar que ele não recebeu nada, que ele não foi nem comunicado. O juiz não vai fazer o afastamento. Isso é bem importante destacar. Por mais que a Assembleia, vou falar hoje, tivemos uma votação expressiva de 3/4 para retirada do condômino antissocial. Ele já vai sair no outro dia? Não. A gente ainda tem que ter o devido processo legal. Isso ainda vai para a justiça, vai ser utilizada essa votação. E ali sim, ele também vai ter direito à defesa dele, apresentar tudo isso, para realmente o juiz entender pela sua retirada ou não. Com a modificação da lei, a gente vai conseguir fazer isso com 2/3. Não vou falar apenas 2/3, porque 2/3 realmente é um quórum qualificado, então é um quórum bem alto. Mas já reduz, é algo mais utilizável, entendeu? Pelos advogados, pelas administradoras, por nós no dia a dia, para realmente, a gente já tem a alteração da convenção e vai fazer a exclusão desse condômino. Tem bastante coisa que vai mudar nessa parte do condômino social, que é bem interessante mesmo, Sérgio. Bacana. Bem, lembrando apenas que a expulsão do condômino o impedimento dele continuar morando lá, ele não perde a propriedade. Ele continua sendo dono do imóvel, ele só está impedido de morar lá, de residir lá. Né? Ele provou, como o doutor falou, que ele não tem condições de morar em comunidade. Isso mesmo. É sempre colocar aquele condômino que comete atos reiterados. Então, ele está sempre cometendo a mesma infração, infrações diferentes. E o que você deixou destacado é bem legal, porque as alterações também vão deixar claro que é só aquele morador. Por isso que uma das mudanças será isso. Tirar isso de condômino, porque para as pessoas poderem saber, condômino realmente é o proprietário, aquele promitente comprador. E morador pode ser o filho dele, pode ser um inquilino. Então,
Todos são moradores, mas nem todos são condôminos dentro de um condomínio. Então a gente pega ali, a exclusão do condômino social. Vai mudar, vai ser exclusão do morador. E por que eu digo isso? Imagine uma família onde você tem o pai, que realmente o pai ali, ele é um condomínio social. Ele traz problemas para dentro do condomínio, ele não respeita as regras. A exclusão é só dele, não é da família. Então isso também já vai ficar claro, que a exclusão é só dele. E até, Sérgio, vou até perguntar uma coisa para você. Essa é uma das mudanças também que eu vejo bastante questionamento. Com a exclusão desse morador, ele fica impedido de retornar ao condomínio. Perfeito. Mas também os outros moradores vão ser impedidos de convidá-lo ao condomínio. O que, por um lado, faz sentido, Olha, dependendo. total. Dependendo o que realmente do que ele causou o transtorno. Imagina que foi uma pessoa agressiva, que brigou contra os moradores, até vias de fato. Então, acho que é complicado ele voltar. E se esse morador, imagina que é alguém que eu conheço que foi excluído. Daí eu falo, pô, mas vou fazer uma festa aqui no meu apartamento. Eu gostaria de chamar ele. Se eu chamar ele para dentro do meu apartamento, eu posso ser multado. Então, é um avanço Caramba. também. É de realmente você não trazer mais esse condomínio social. Daí tá a briga. Pô, mas você tá tirando o direito de propriedade de terceiro, porque eu não tenho nada a ver com a briga dele. Mas eu tô trazendo esse condomínio social para dentro do condomínio que já teve problema. É algo diferente, né? Com certeza, mas ele não deixa de representar um potencial perigo, né? Se ele já reiteradas vezes já criou problemas, as chances dele trazer mais um problema são bastante grandes. Para mim faz todo sentido. Eu Então. queria retornar um pouquinho aqui. Vamos Pois não. lá. A Jéssica Fechini, eu acho. Condômino que faz acordo e não paga, mesmo o condomínio tendo receita garantida, se enquadra em condomínio antissocial? Boa essa pergunta, hein? Cheio de casca de banana. Então, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ele é um devedor contumaz. Mas com a mudança da lei, eu entendo que sim. Ele não deixa de ser, entendeu? Por mais que vocês tenham a garantidora representando, pagando o condomínio, ele não deixa de ser um inadimplente. Ele ainda não está quite com suas cotas, então ele não deixa de ser um inadimplente. De acordo com a nova legislação, ele vai poder sim ser considerado um condomínio antissocial e vai poder ser excluído. Morador, a gente fala bastante de condomínio ainda, mas um morador antissocial e poder ser excluído do condomínio. A Kelly Glaucia. Assembleia, eu não sei se é uma pergunta ou se ela está relatando uma experiência aqui, mas vamos lá. Assembleia é aprovada, taxa extra, mas morador entrou na justiça alegando não ter condições de pagar e juiz anulou a Assembleia. Não, mas aí. Não. É assim. Deve ter sido por outras causas, né? Exatamente, Jéssica. Sabe por quê? Isso acontece muito. Eu tenho um condomínio de 200 unidades. No dia da assembleia, desce 20, 10% do condomínio. E aí, ou se não, uma assembleia virtual, que a gente tem bastante hoje, assembleia online, participam 30. Daí, a hora que sai realmente o reajuste da taxa condominial, porque reajuste é algo normal. Quando a gente fala em reajuste, não quer dizer que vai aumentar, pode até abaixar, dependendo do ano. Difícil, mas pode acontecer. Então, quando a gente fala de reajuste, você teve o seu tempo, você teve a sua oportunidade de expor, entendeu? Os seus argumentos, de falar o porquê não deveria aumentar ou algo assim, mas daí você não participa da Assembleia, ingressa na Justiça para realmente questionar e não aplicar esse reajuste, nunca vi isso. Eu imagino que realmente deve ter outros atos dentro dessa Assembleia que constam na ata para realmente poder impugnar e até retirar. O que também é difícil. Normalmente o juiz não impugna toda uma ata, o juiz realmente quer impugnar atos. Então, por exemplo, teve alguma coisa errada nessa ata, ela vai impugnar aquele ato, porque você tem a vontade da maioria nos demais atos. E ele pegar, impugnar tudo isso e não dar o reajuste, bem complicado. Eu não vi, eu gostaria de saber até um pouco mais, mas eu imagino que foi por outras razões, não pelo reajuste. Muitas vezes erros no edital, ou então no prazo decorrido entre a divulgação do edital e a realização da Assembleia, ou várias imperfeições possíveis. Vou falar uma clássica, que pode acontecer aí sim, você pode até ter uma anulação, impugnação da ata toda. A falta realmente, você não conseguiu comunicar ela, a sua publicação, na verdade, a sua convocação não chegou até essa pessoa. Às vezes a gente fala, mandou um e-mail que nem é da pessoa, a pessoa não teve essa comunicação, não chegou para ela, entendeu? Então ela não teve a possibilidade de participar da Assembleia. Pode ser isso, aí sim, aí sim.
Por isso que as administradoras normalmente têm um cuidado muito grande na hora da convocação. É bem importante isso. Às vezes fala, não, é só convocar. Não, não, não. A convocação talvez seja o ato mais importante. Ali realmente você inicia a assembleia. Porque se você começar realmente com essa convocação de forma errada, tudo que você fez pode ser jogado por água. Pode ser que tenha acontecido isso. É bem possível. E eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal no YouTube, onde eu dou duas dicas. A primeira dica é: coloque na sua convenção qual é o meio oficial de comunicação do condomínio. Por que isso? Porque geralmente os condomínios têm mais de um meio de comunicação. Geralmente você tem uma tela de LCD dentro do elevador, tem e-mail, tem um grupo de WhatsApp, tem um aplicativo, tem um painel, tem um monte de coisa. Aí você vai dizer, mas eu avisei, o meu cara, mas eu não recebi. Mas eu avisei, eu não recebi. Bom, quando você convenciona que o meio oficial de comunicação do condomínio é, digamos, o e-mail, e mais do que isso, você obriga a pessoa, via convenção também, de que se houver uma atualização do e-mail dele, ele é obrigado a informar isso. Ele se obriga a olhar o e-mail dele pelo menos uma vez por semana. Se você coloca isso na convenção amarradinho, essa desculpa desaparece. Porque ele não tem mais onde dizer que não viu, não sabia, a culpa passa a ser dele. Essa é a primeira dica. A segunda dica, também lá está no meu canal do YouTube, eu ensino, é uma aula gratuita, viu, gente? É um aplicativo, uma extensão, exatamente, uma extensão também gratuita, que você utiliza no seu e-mail, que te avisa sempre que a pessoa abriu a mensagem. Ela não precisa confirmar nada, ela não clica nada. O fato dela abrir o e-mail já te notifica que ela abriu o e-mail. Então, é uma segunda camada de proteção que eu utilizo nos meus condomínios. Primeiro é convencionar qual é a forma oficial de comunicação. E a segunda é a utilização desse mecanismo no meu e-mail. Para tudo que eu envio, eu tenho essa confirmação de leitura. Então, esse tipo de problema, esse tipo de impugnação aqui não vai acontecer. Fica essa dica para vocês aí também. Vamos lá. Aí eu, Flávio. É uma baita de uma dica e provavelmente, a partir do ano que vem, imagino que isso aí, as alterações venham o ano que vem, não espero algo esse ano. Mas vão precisar, sim, de especialistas para alterar uma convenção. E já pega essa dica aí que é fantástica. Pega essa dica, é fantástica, você não tem problema nenhum. Já altera a convenção e coloca ela também. Maravilha. Temos a Kelly Glaucio aqui de novo. Morador pode anexar notificações judiciais do condomínio sem autorização do síndico? Anexar notificações. Eu acho que deve ser anexar. Alguns condomínios têm quadros de aviso. Claro que não. Claro que, na verdade, o advogado não pode fazer isso. A gente, às vezes, não pode publicar nada disso. Como é que você vai anexar alguma coisa ali e vai expor, às vezes, as partes? Você não pode fazer de jeito nenhum. Por mais que, imagina se o síndico começa a fazer isso. Ele aplica uma multa no morador. O morador vai lá, entra com uma ação, o morador recorre, mas perde. Daí o síndico vai lá e coloca isso no quadro de aviso. Fala, gente, tá vendo? Ganhei mesmo, por causa disso, disso, disso. Não é necessário. O local de se fazer isso para o síndico, principalmente, é em assembleia. Ele quer explicar alguma coisa, ele chama o jurídico, põe o jurídico para explicar. Agora, colocar em quadro de aviso para tentar expor as pessoas, eu não concordo, não. Concordo com a sua visão. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem do Monteville. Eita, nossa. Monteville Ordinário. Oposição do atual síndico iniciou uma filmagem e falou algumas coisas que foi bem ruim para quem estava no local. Esse morador pode sofrer alguma punição? Qual seria? É indicado fazer um boletim? Está bem fora do nosso assunto, né? Não, tá, mas assim, na verdade, o maior problema sempre são a exposição das imagens. Então, o artigo 20 do Código Civil fala bastante sobre isso. Gravar, você gravou ali as pessoas falando, não é um problema. Agora, da forma que você expor isso, se você quer expor isso num grupo para prejudicar alguém ou jogar isso para prejudicar alguém, você pode sim ser penalizado por isso. Exatamente. Aí crimes contra a honra, né, doutor? Sim. É sempre o problema de imagem, eu sempre deixo claro. Mas eu não posso filmar, mas eu não posso pôr olho mágico. Fala, pessoal, se você expor a imagem de forma incorreta, a má utilização da imagem, pode sim gerar um dano e você tem que pagar um dano moral na justiça. Então, imagem é bem complicado. Principalmente com a LGPD aí, deixando os parâmetros muito claros do que pode e o que não pode.
Eu fiz até um post recentemente sobre isso, né? A gravação da Assembleia. Poder pode, mas o Sim, resto do mais está lá no post. Bianca, Sérgio, Dr. Peterson, exatamente. por favor, deixe essa live salva. Fique tranquila, Bianca, vai ficar salva assim, viu? Para a Esse é, gente rever é o aqui. Sérgio. O Sérgio vai. Não, vou compartilhar contigo. Se quiser, você botar lá também no seu. Pode, não, O síndico. pode compartilhar que eu vou colocar também lá. Show de bola. Franciele. Franciele Spaz, deve ser isso. O síndico tem que apresentar orçamento das coisas que vão ser feitas no condomínio? Nem tudo, nem tudo. Tem algo, o síndico ele tem, entendeu? Ele pode, até alguns síndicos, algumas convenções coloca que o síndico tem um valor para ser gasto. Então ali, pô, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, depende muito do tamanho do condomínio e da particularidade. Eu sempre falo isso para os síndicos, até numa eleição. Se isso não consta na convenção, agora até uma dica. Se não consta na convenção que o síndico tem um valor para poder gastar, já coloque isso na sua eleição. Fala, ó, a minha eleição é isso, o prolabore que eu entendo é esse. E também eu quero já deixar convencionado que eu posso utilizar esse valor por mês sem aprovação em assembleia, mas vale a pena às vezes ele ter conversa com o próprio conselho. Mas via de regra, ele não precisa apresentar orçamento de tudo. Mas vamos lá. Ah, vou fazer aqui, eu vou trocar o portão, vou gastar 30 mil, não é nem orçamento. Ele realmente tem que levar essa aprovação para a Assembleia e ali sim apresentar os orçamentos para vocês saberem o que é melhor para o condomínio. Nunca o que é mais barato é o que o condomínio realmente merece, tá? Então, às vezes, não, pô, é mais barato, vamos contratar. Não, realmente, o síndico tem que procurar empresas sólidas e aí sim apresentar orçamentos. Mas imagina uma coisa simples, ele tem que apresentar orçamento de tudo. Trocar a torneira, arrumar um portão, uma coisa simples. Não, não. Ele tem que mandar fazer, porque isso é a premissa dele, cuidar do condomínio. Perfeito. É uma das coisas que eu também sempre coloco nas autorizações de convenção, que é a alçada. A alçada pré-aprovada do síndico para trabalhar. E aí uma outra dica é que essa alçada não seja em valores nominais, porque senão, em pouco tempo, ela vai caducar. Você coloca alguma coisa referenciada, pode ser salário mínimo, pode ser, sei lá, algum índice, dolarizar, Tá sei lá, taxa. alguma coisa que caminhe junto com o tempo, né? Que não caduque essa cláusula que você inseriu lá justamente para isso. Bom, eu tenho buscado manter essas lives em torno de 40 minutos, mas pelo jeito a gente já estourou aqui e não param as perguntas. Eu vou escolher mais uma só, até porque eu sei que o Dr. Peterson tem compromisso aí, e vai ser a do E depois Kleber a gente marca para Pereira. fazer outras. Eu gosto bastante de falar também, sério. Ah, show de bola. Então, pronto, agora que ficou Eu, público, está cheio de testemunha, com certeza vai ter novos convites. A pergunta do Kleber é a seguinte: eles podem fazer o rateio de água como taxa mínima de água sem ter empresa para regulamentar a individualização da água e colocar hidrômetro e dividir conforme consumo? Não sei se você entendeu, estou um pouquinho confuso. eu entendi, mas eu vou tentar explicar. Ontem mesmo eu tive uma pergunta, falar, eu pago o rateio da água da área comum. Acho isso um absurdo, porque eu já pago o condomínio. Tá, mas você precisa pagar a área comum também. Se não for englobado ali, você precisa fazer isso. O que acontece na pergunta aí? Pode, claro que você vai ter que pagar o rateio de tudo. Enquanto você não individualizar a água, isso vai ser dividido entre todos os moradores. Via de regra, pela fração ideal. A convenção de vocês deve falar de fração ideal e também é o mais correto. Mas hoje já temos obrigação de você individualizar a água e até o gás dos condomínios mais novos. Então, é o mais correto, é o mais, na verdade, eu entendo, fora necessário, o mais justo, porque eu vou falar, no meu apartamento moram 5 pessoas. É muito injusto eu pagar o mesmo valor, na verdade, para aquela pessoa que paga, às vezes, só tem um morador. Poxa, ele vai pagar o mesmo valor do meu consumo? Claro que não, claro que não. Por isso que eu não gosto do rateio, enquanto você não tem uma individualização. Então, enquanto não tem individualização, faça pela fração ideal, mas a melhor coisa, busque individualizar a água, você vai ter que pagar o seu hidrômetro, você vai ter que pagar a sua individualização, e sim, vai ter que pagar o custo também da medição, que é barato, tá, gente? Eu não sei, a gente fala para o Brasil todo, né? Mas isso gira em torno às vezes, de 3, 4 reais, que é a medição, então não é algo muito caro. Então você vai pagar isso sim e vai pagar o seu real consumo. É muito importante e você tem que fazer isso sim. Eu sei porque me perguntaram isso ontem ainda, Sérgio. Poxa, mas eu tenho que pagar Olha, o rateio da água da área comum? Claro que sim.
Claro que sim. É a Claro, limpeza das garagens, é a limpeza da entrada do condomínio, é a utilização, às vezes, dos banheiros, das áreas comuns. Claro que você tem que pagar. regar planta e tudo mais, claro. Faz parte, com Exatamente. certeza. Eu quero pedir desculpas às pessoas que mandaram já mais um monte de perguntas. Infelizmente, nós não teremos tempo nessa live, mas já saio daqui com a promessa de que teremos uma segunda com o Dr. Pode chamar. Peterson, que vai ser um enorme prazer, né? E queria agradecer demais a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua assim, oferta gentil desse tempo e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Queria dedicar esses últimos momentos aqui para abrir aqui para você fazer suas considerações finais, para você falar um pouco dos contatos das suas redes sociais, do seu site, enfim, como é que as pessoas te contactam, que tipo de serviço você presta. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Sérgio. Novamente, agradecer pelo convite. Já pode contar comigo para um novo convite também. Ó, quem quiser me conhecer um pouco mais, pode procurar lá, realmente, a página Condomínio Net. E também quem me segue no Condomínio Net, pode seguir aqui ó, o homem, de repente síndico, que é bom demais a página dele. Então, ó, quem quiser me conhecer, Condomínio Net, lá tem todos os meus contatos. Me perguntam bastante coisa, eu respondo, eu ainda faço questão ainda de responder. Claro, tem uma equipe muito grande no meu escritório que pode dar sequência a todo o trabalho. Hoje a gente advoga para mais de 80 condomínios, então realmente é algo bem grande. O escritório ele é virado totalmente para a área condominial, tem partes diferenciadas, parte realmente de cobrança, então a gente tem bastante coisa diferenciada. Então, quem quiser saber um pouquinho de mim, entra lá no Condomínio Net, segue a página. Todo dia tem vídeo, todo dia tem post, todo dia tem alguma coisa diferente para vocês, tá? Agradeço demais realmente a oportunidade e precisar de mim de novo, pode chamar. Pode ter certeza, viu? Esse convite vai chegar em breve. Eu tenho certeza que todos os que estavam aqui estão concordando comigo e torcendo para que esse dia chegue logo. Muito obrigado, doutor. Tenha um excelente dia. A todos que participaram aqui dessa live, muito obrigado. Em breve vou estar disponibilizando lá no Instagram. Pode me Doutor colocar lá Peterson já disse que como, vai compartilhar como lá também no colaborador. Condomínio Net. Coloca lá como Isso. Vou botar colaborador. lá também no canal do YouTube. E é isso aí. Até a próxima, então. Tchau, boa Até tarde. mais, Sérgio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.